Qual é melhor em termos de design, garfos ou hashis? Se você é de uma cultura ocidental, provavelmente acha que garfos são mais fáceis de usar. Mas eu diria que isso é principalmente porque você está tão acostumado com eles. É estranho pensar em colocar um instrumento de metal pontudo na boca. Mesmo que garfos sejam mais fáceis de usar, isso não é o único fator que leva as pessoas a adotar um design. Se fosse assim, todos comeríamos com as mãos. Normas e convenções culturais têm grande importância para nós, influenciando as ferramentas que preferimos e nosso modo de vida. Se quiser testar, entre em um elevador cheio e fique de costas para todos, observando como as pessoas se sentem desconfortáveis. Vamos comparar garfos e hashis e direi qual utensílio considero melhor em termos de design. Mas é impossível falar sobre utensílios sem discutir a história e a cultura que os cercam. Comer não é apenas um processo biológico, é uma lente através da qual olhamos para a sociedade. As civilizações são definidas tanto por suas filosofias religiosas e culturais, quanto pela sua comida. A Itália é famosa por suas belas catedrais, pinturas renascentistas e principalmente pela massa. Os garfos são tão centrais para a cultura italiana quanto a Capella Sistina. Os italianos introduziram os garfos à mesa de jantar para enrolar a massa no século XIV. Antes disso, eles comiam massa com um único espeto de madeira. Os italianos perceberam que ter vários dentes facilitava enrolar a massa. E, por volta do século XVII, os garfos já eram bastante comuns entre a classe mercante na Itália. O uso dos garfos se espalhou pela Europa, mas era visto como algo estranho, muitas vezes comparado ao tridente do diabo. Hoje, a cultura da Itália e do restante da Europa é definida por esse pequeno utensílio, mas nem sempre foi assim. Os primeiros relatos registrados sobre garfos os consideravam uma abominação. São Pedro Damião disse que era pecaminoso preferir comer com um garfo em vez de usar as mãos dadas por Deus. No século XVIII, garfos foram vistos como mais civilizados que comer com as mãos, o que não é exatamente verdade. Muitas civilizações sofisticadas ainda comem com as mãos, mas no Ocidente o garfo simbolizava cultura civilizada. Chegou ao ponto, no século XIX, em que as pessoas tentavam comer tudo com garfo, até mesmo sopa. Sr. Pete come suas barras de Snickers com faca e garfo. Estou comendo minha sobremesa. Como você come a sua? Com as mãos. Mas, obviamente, isso passou dos limites e isso nunca realmente pegou. Mas por que você está usando uma faca e um garfo? Você vai ouvir com frequência, seja qual for o utensílio, sobre a importância do refinamento e da civilidade. O garfo é considerado um utensílio muito civilizado porque é muito menos violento do que a faca, mas um pouco mais versátil e um pouco menos infantil do que a colher. Os hashis levam isso ainda mais longe. Em vez de cortar sua comida com uma faca e espetá-la com um garfo, você pega delicadamente a comida com os hashis e a coloca na boca. O antigo filósofo chinês Confúcio disse que as facas pertencem ao matadouro, não à mesa de jantar. Então, será que os hashis são o melhor utensílio? Voltando ao vídeo, utensílios e etiqueta nos fazem sentir mais civilizados, e às vezes esses objetos têm significado espiritual. Aqui, começo a explorar culturas das quais não faço parte, então contei com muita ajuda de pessoas de vários lugares que me ensinaram sobre suas culinárias. Muito obrigado a todos! No Japão, os hashis têm valor cerimonial. O shintoísmo é uma religião que começou no Japão, e eles acreditam que espíritos ou kami habitam muitas coisas, especialmente as árvores. As árvores são como uma ponte para o divino. Para se conectar com esse espírito, japoneses usam madeira crua, sem verniz, em santuários shintoístas e alguns hashis cerimoniais. Hachi. A palavra japonesa para hashis, hashi, também significa ponte. E há uma crença shintoísta que os hashis são quase como uma ponte ao longo da vida. Aos 100 dias de vida, uma criança é alimentada com arroz usando um par cerimonial de hashis. Quando uma pessoa japonesa morre, ela recebe uma oferenda cerimonial de arroz com os hashis fincados em pé na tigela. Em funerais japoneses, um par especial de hashis, geralmente de madeira ou metal, é usado para pegar os ossos das cinzas, passando de um membro da família para outro, e depois os ossos são levados até uma urna usando hashis. Então, a vida de uma pessoa japonesa começa e termina com os hashis.
eles são símbolos de transição. Mesmo que alguém inventasse um utensílio funcionalmente superior e o introduzisse no Japão, provavelmente nunca substituiria os hashis. Ou, se substituísse, levaria séculos. Os hashis e os alimentos consumidos com eles estão totalmente enraizados na cultura. Como designers, esse tipo de convenção é extremamente importante de se considerar e continua tão relevante hoje quanto sempre foi. Em toda cultura, há temas indiscutíveis, mas sempre alguém tenta questionar. Foi o caso do Google com o Google Glass. É impossível levar alguém a sério usando isso. Além disso, não dava para ignorar questões de segurança e privacidade com uma câmera no rosto. A situação ficou tão ruim que quem usava era chamado de Glass Hole. O Google Glass ignorou convenções sociais e por isso nunca decolou. Na verdade, nunca teve chance real. O Google Glass era como introduzir um garfo na cultura japonesa. Quero dizer, claro, pode até ser mais funcional em alguns casos, mas se entra em conflito com as convenções, não vai pegar. Eu respeito a equipe do Google por pelo menos ter tentado isso. Pelo menos eles tiveram coragem de tentar algo novo. No Ocidente, supõe-se que hashis são mais difíceis de usar que garfos, o que é parcialmente verdade. Culturas asiáticas que utilizam hashis têm maior incidência de osteoartrite na mão usada para segurá-los. Além disso, é preciso prática para usá-los bem. A facilidade de uso depende da culinária e do contexto. Garfo faz todo sentido para enrolar fios de espaguete, mas tente comer arroz com um garfo e ficar perseguindo os grãos em uma tigela pequena. Na verdade, é bem estranho. De modo geral, garfos e facas realmente precisam de uma superfície plana para comer e de uma superfície elevada para apoiar o prato. Embora os garfos existissem há séculos, só se popularizaram no século XIX com a introdução de pratos mais rasos. É necessário usar as duas mãos com faca e garfo, mas apenas uma com hashis. Montar a mesa é mais simples, bastando uma tigela e 2 pauzinhos. Você nem precisa de mesa, pois pode segurar a tigela na mão. Disse que os hashis também foram adotados por motivos práticos. Os hashis são usados há milhares de anos, mas só se tornaram amplamente adotados por volta do ano 400 d.C. Nesse período, a população da China cresceu muito e faltaram recursos para todos. Os chefes começaram a cortar os alimentos em pedaços menores para que cozinhassem mais rápido e economizassem combustível. Os pedaços menores de comida eram mais fáceis de pegar com um par de hashis. O escritor chinês do século XX, Lin Yutang, escreveu que toda a arte culinária da China depende da mistura. Quando os alimentos são cortados em pedaços de tamanho semelhante e cozidos juntos em uma panela ou em um refogado, os hashis geralmente são o melhor utensílio para isso. Os hashis também são significativamente mais fáceis de limpar do que os garfos. Limpar entre os dentes pode ser realmente complicado. Não é segredo que os hashis também fazem você comer mais devagar. Se você só está tentando devorar a comida o mais rápido possível, o garfo é uma ferramenta melhor para isso na maioria dos contextos. Curiosamente, garfos e hashis são feitos para você comer mais devagar, o que traz grandes benefícios à saúde. Há manuais sobre etiqueta do uso de garfo e faca para incentivar comer mais devagar. O uso convencional dos hashis está ligado à cultura e aos ideais confucionistas. Eu nem cheguei a falar sobre as culturas culinárias de lugares como Vietnã ou Coreia, mas o ponto principal é que os hashis eliminam o tabu universal da faca à mesa. A faca é naturalmente uma ferramenta violenta e ameaçadora. Ao segurá-la, tratamos a comida como uma presa a ser conquistada. Os hashis exigem uma abordagem mais delicada. Em vez de cortar a comida com uma faca e espetá-la com um garfo, quem usa hashis pega o alimento com respeito e o leva até a boca. É uma questão de respeito pela comida que você está prestes a comer e respeito pelo chefe que a preparou para você. Esse é realmente o ponto em comum entre as culturas que usam hashis. Só um parêntese, uma convenção cultural no YouTube é pedir para você se inscrever. Clique no botão vermelho aqui embaixo e aproveite para curtir também. Não custa nada para você e me ajuda muito. Mas voltando ao vídeo. Então, isso significa que os hashis são melhores do que os garfos? Quer dizer, talvez, mas vamos continuar analisando o problema. É muito difícil quebrar convenções profundamente enraizadas, mas não é impossível. Já houve tempo em que garfos eram considerados tecnologia inovadora.
O garfo foi adotado ao longo do tempo porque era útil e atendia à necessidade psicológica e cultural de mais refinamento e limpeza nas refeições. Isso é uma coisa que realmente não mudou. O Google Glass é um ótimo estudo de caso de como ignorar convenções culturais leva ao desastre. Projetar para a cultura como ela é, e não para a cultura que você gostaria que fosse, é muito importante. Veja a Tesla. Em 2020, 80% dos veículos elétricos vendidos eram Teslas. O sucesso deles se deve ao foco que vai além da fabricação de elétricos, já que os americanos não se importam tanto com isso. Podem afirmar que se importam, mas suas compras mostram o oposto. A Tesla criou um carro muito divertido, que por acaso é mais sustentável, apesar de ainda não ser ideal para o meio ambiente, mas isso é tema para outro vídeo. É a coisa mais divertida que você poderia comprar na vida. É para isso que ele foi feito. Não é exatamente um carro. Na verdade, é algo feito para maximizar a diversão. Proporcionar o máximo de diversão possível. Isso se conecta a uma expectativa cultural que muitos americanos têm sobre seus carros. Eles querem diversão. Concorrentes da Tesla priorizaram o elétrico, mas deveriam focar nas razões pelas quais as pessoas compram carros. Devemos ajudar o meio ambiente, mas os designers precisam focar em como as pessoas realmente pensam. Projetando um carro ou inovando utensílios, as mesmas regras valem. A cultura muda, mas geralmente demora bastante. Essas preferências culturais podem mudar. Na China, destaca-se a alimentação comunitária, com vários pratos no centro e cada um servindo-se. Wu Liandi, um médico formado em Cambridge, trouxe a mesa giratória para o público chinês, chamando-a de mesa de jantar higiênica. Era uma forma de facilitar a alimentação comunitária sem usar seus próprios hashes, e sim utilizando uma colher de servir. Este é um ótimo exemplo de como os costumes podem evoluir com o tempo. O utensílio que usamos para comer é um desafio de design com o qual lidamos várias vezes ao dia. Já dissemos que a facilidade de uso depende mais do contexto e das percepções do que da realidade. Existe então um utensílio ideal? Não sei se dá para responder isso de forma definitiva, já que há uma forte ligação entre a comida, o utensílio e o contexto cultural, mas tenho uma opinião sobre isso. Não acho que sejam hashes ou garfos. Concordo com São Pedro Damião, como falei no início, comer com as mãos é melhor. Sinceramente, que comidas são comidas com as mãos? Os melhores tipos: sanduíches, frango frito, pizza, costelas, curries com naan e, claro, provavelmente um dos meus favoritos, o burrito. Utensílios comestíveis estão no topo da minha lista, pois não geram desperdício. Existe uma fisicalidade em comer com as mãos. Você se sente mais conectado à sua comida. Muitos podem ver isso como uma forma mais primitiva de comer, e talvez seja, mas várias culturas que usam as mãos têm modos de mesa bem sofisticados. Na Índia, tradições ayurvédicas dizem que as mãos são órgãos de ação, e cada dedo representa um elemento: terra, vento, água e fogo. Acredita-se que, ao comer com os dedos, você estimula esses elementos. O hábito alimentar indiano é muito influenciado por crenças religiosas e filosóficas. Muitas pessoas na Índia comem com os dedos, mas não todas. Algumas pessoas dizem que comer com as mãos é anti-higiênico. Isso não é realmente verdade, desde que você apenas lave as mãos. Algumas hipóteses indicam que comer com as mãos pode ser benéfico, pois permite a entrada de bactérias úteis no organismo, auxiliando na digestão. Hoje, não comemos só comida de uma cultura. Mesmo crescendo nos Estados Unidos, temos o burrito, a comida perfeita. É um prato mexicano que estima-se ter cerca de 12 mil anos. Meu grande amigo e mentor de design, Raf, e eu nos encontramos a cada 2 semanas para conversar sobre design enquanto comemos burritos. Muitos dos vídeos que você assistiu neste canal começaram numa conversa com o Raf, comendo burritos. Conversas amigáveis durante as refeições são algo que as pessoas fazem desde o início dos tempos. A tradição nos liga ao passado e as conversas nos preparam para o futuro. O valor da experiência culinária está em como ela é compartilhada. Embora as culturas e as convenções mudem, isso sempre será constante. Compartilhar ideias durante uma boa refeição é uma das melhores partes da experiência humana. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal. Você pode me apoiar no Patreon e ganhar vantagens especiais. O link está na descrição.
Por fim, grande parte da minha pesquisa foi baseada nestes dois livros, Consider the Fork e Chopsticks. Clicando no link na descrição, você pode comprar os livros pelo meu link de afiliado. Isso não custa mais para você e me ajuda muito. Espero que tenha aprendido algo e tenha um ótimo dia.